Meu marido me jogou da escada do segundo andar. Depois de me bater por 3 horas seguidas, acordei no hospital 2 dias depois, com 6 costelas quebradas e o rosto tão inchado que mal conseguia abrir os olhos. Foi aí que eu descobri que ele tinha fugido com a minha vizinha, aquela que me dava bom dia com um sorriso todas as manhãs. Olá, meus amores. Meu nome é Dona Yara, mas todo mundo me chama de Yaya. Eu tenho 73 anos. Nasci e cresci numa cidadezinha no interior de Minas Gerais. Terra de pão de queijo, mas já faz 40 anos que eu moro aqui em São Paulo. Cheguei nessa cidade gigante por causa de uma história que eu vou contar hoje pela primeira vez na internet, uma história que eu guardei no fundo do meu coração, como quem guarda um espinho que dói, mas que não consegue tirar. Antes de começar, quero dizer que a equipe desse canal, o Memórias da Vovó, me avisou que vai ter um sorteio de R$ 500 para comemorar. Os 50.000 inscritos, eu mal consigo acreditar que tanta gente se interessou por essa velhinha aqui. Para participar, é muito simples. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Deem um like nesse vídeo e deixem nos comentários de onde vocês estão vendo essa vovó. Me contem um pouquinho sobre vocês. Ou compartilhem uma história bonita. Vou amar saber quem são meus netinhos virtuais. Agora, vamos voltar para a história. Nasci em 1951, numa casinha simples, nos arredores da minha cidade em Minas. Meu pé, seu Antônio, trabalhava numa fábrica de tecidos, chegava em casa todo dia com aquele pó branco no cabelo que parecia neve. Eu, oh, lindo! Mas hoje eu sei que aquilo foi matando ele aos pouquinhos. Os pulmões dele se foram com aquele... Minha mãe, Dona Maria, lavava roupa para fora e fazia a melhor broa de milho da cidade. A gente era pobre, mas nunca passou pela minha cabeça que faltava alguma coisa na nossa vida. Nossa casa era pequena, mas aconchegante. 2 quartos, um para o meu pai e para minha mãe, outro para mim e minhas 2 irmãs. Uma cozinha com fogão a lenha que ficava aceso o dia todo. Um quintal com pé de mangá, de goiaba e uma hortinha que minha mãe cuidava como se fosse um jardim de palácio. O cheiro da minha infância era de broa quentinha e cafezinho coado. Na hora, o som era do rádio, tocando Milionário, José Rico e minha mãe cantarolando junto. As cores eram do vestido florido dela, rodando enquanto varria a casa. Do céu azul de Minas, que parecia mais limpo que qualquer outro lugar do mundo. Minha mãe sempre dizia: Yara, quando você encontrar um homem, tenha certeza de que ele te olha nos olhos, do mesmo jeito que seu pai olha para os meus. E era verdade. Meu pai olhava para minha mãe como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mesmo depois de um dia inteiro trabalhando debaixo de sol, ele chegava e abraçava ela por trás. Enquanto ela cozinhava, dava um beijinho na testa, perguntava como tinha sido o dia dela. Um homem que te respeita, respeita tudo o que você é, dizia meu pai quando me via sonhando, acordada com as histórias de amor das novelas da Globo. Nunca aceite menos que isso. Minha filha, eu cresci acreditando que o amor era assim. Simples, respeitoso, cheio de pequenos gestos. Achava que todos os homens tratavam as mulheres como meu pai tratava a minha mãe, inocência de menina criada em boa família. A escola era longa. Eu andava quase 1 hora para chegar, mas não me importava. Eu gostava de estudar, sonhava em ser professora, tinha facilidade com as letras, lia tudo que caía nas minhas mãos. Meu pé, mesmo com pouco estudo, me incentivava. O estudo
É a única coisa que ninguém pode te tirar, minha filha. Fiz o magistério, me formei em 1970 com 19 anos. Orgulho da família. Fui a primeira a ter um diploma. Meu pai jurou na formatura. Escondidinho, achando que ninguém via. Mas eu vi, e aquele choro valeu mais que qualquer discurso. Comecei a dar aula numa escolinha perto de casa. Crianças de 7 a 10 anos, turma mista. Eu adorava o meu trabalho. A pureza dos pequenos, a alegria quando eles aprendiam a ler uma palavra nova, me sentia útil, importante. Realizada, foi nessa época que eu conheci o Ricardo. Ele apareceu um dia na escola, trazendo o sobrinho para matricular. Alto, moreno, cabelo bem cortado, um bigode fino que emoldurava um sorriso largo, vestia camisa social azul clara, calça de linho, sapatos engraçados. Não era rico, mas se vestia com caprico. A senhora que é a professora, ele perguntou, me olhando de um jeito que me fez corar na hora. Sr. Sim, Yara, muito prazer. O prazer é todo meu. Ricardo Oliveira. A mão dele era grande, quente, firme. Quando apertou a minha, senti um arrepio que nunca tinha sentido antes. O sobrinho entrou na minha turma e, coincidência ou não, o Ricardo sempre vinha buscar o menino na saída, sempre arrumado, sempre sorrindo, sempre com um elogio na ponta da língua. Professora Yara, a senhora fica linda quando ensina. Seus olhos brilham. Desculpe o atrevimento, mas esse vestido parece que foi feito para a senhora. Admiro uma mulher estudada. Tem coisa mais bonita que a inteligência. E eu, moça do interior, criada com valores firmes, mas sem experiência nenhuma com namoro. Fui caindo que nem uma pata em cada elogio, que era como água no meu jardim de sonhos românticos. Cada sorriso dele fazia meu coração disparar como cavalo desgovernado. Um dia ele me convidou para tomar um caldo de cana depois da aula. Fiquei nervosa. Nunca tinha saído sozinha com um homem, mas aceitei. Contei para minha mãe, que ficou preocupada. Filha, cuidado, homem bonito demais. Costuma saber que é bonito, mas mãe, ele é respeitador. Nem tentou pegar na minha mão, ainda. Ela disse com aquela sabedoria de quem já viveu. Mas quem é que escuta conselho de mãe quando o coração tá batendo forte? Fui no encontro e foi perfeito. Oh, Ricardo era divertido, inteligente, cheio de história. Trabalhava como vendedor numa loja de móveis na cidade. Sonhava em ter o próprio negócio. Um dia, quero dar conforto para minha futura esposa. Ele disse, me olhando de um jeito que deixava claro quem seria essa esposa. O namoro começou devagar, sempre respeitoso, sempre dentro dos limites que eu impunha. O Ricardo vinha em casa aos domingos, almoçava com minha família, conquistou meu pai com papo de futebol e política, conquistou minha mãe ajudando a lavar a louça, depois, coisa que homem nenhum fazia naquela época. Esse rapaz parece bom. On me paie, comme un tout, depois de un mês. Mas vai com calma. Filha, não é porque ele mostra o lado bom que não tem um lado ruim escondido. Ei, como eu queria ter escutado meu pai. Nos primeiros 6 meses, o Ricardo era o príncipe encantado das novelas. Me trazia flores colhidas no caminho, me escrevia cartinhas românticas, me respeitava, como se eu fosse feita de cristal. Nossos beijos eram carinhosos. As mãos dele nunca passavam dos limites. Quero fazer tudo certo com você. Yara, Eledícia, você merece um homem que te valorize. E eu acreditava, claro que eu acreditava. Por que não acreditaria? Eu tinha crescido vendo meu pai tratar minha mãe daquele jeito, com carinho.
respeito, dedicação. Achava que era assim que todo homem tratava a mulher que amava. Depois de 1 ano de namoro, veio o pedido de casamento. Não foi surpresa para ninguém. O Ricardo já tinha conquistado a família inteira. Já era a presença certa nos almoços de domingo. Já me acompanhava na missa todo domingo. Todo mundo na cidade achava que a gente formava o casal perfeito. O noivado foi simples, na casa dos meus pais, uma festinha com bolo de chocolate feito pela minha mãe, refrigerante, salgadinhos. Meu pai fez um discurso emocionado, falando sobre como tinha criado uma filha para o mundo e agora estava entregando seu tesouro para outro homem. Cuida dela como eu cuidei. Meu filho, ele disse, segurando o ombro do Ricardo, com firmeza, ela é o que eu tenho de mais precioso. Pode ficar tranquilo. Seu Antônio, vou fazer dela a mulher mais feliz do mundo. O casamento foi marcado para 6 meses depois. Aqueles meses foram uma loucura. Enxoval para preparar, chassa para arrumar, convite para distribuir. O Ricardo tinha alugado uma casinha perto da escola onde eu dava aula, pequena mas ajeitadinha, com um quintal onde eu já planejava fazer uma horta como a da minha mãe. A ansiedade foi crescendo à medida que o casamento se aproximava. As tias e primas vinham com conselhos sobre a noite de núpcias, me deixando vermelha que nem pimentão. As amigas brincavam dizendo que eu ia virar mulher de verdade. Minha mãe, mais sensata, só me abraçou e disse: Filha, lembra-se que ce corpo e ce templo, mesmo casada. Você tem o direito de dizer, não quando não quiser. Um homem que te ama vai entender e respeitar conselho que eu guardei, mas que logo descobriria que não servia para o homem com quem eu estava me casando. O casamento foi em janeiro de 1972. Eu tinha 20 anos. O Ricardo, ache-se. A cerimônia foi na igreja de São Pedro, onde eu tinha sido batizada. Usei o vestido de noiva que minha mãe e minhas tias costuraram à mão, economizando em cada detalhe para que eu pudesse ter aquele sonho realizado. Quando entrei na igreja, de braço com meu pai, vi o Ricardo me esperando no altar. Lembro de pensar, esse é o homem da minha vida. Com ele, eu vou ser feliz para sempre. A lua de mel foi no Guarujá. Numa pousada simples, perto da praia, o Ricardo tinha economizado meses para me dar aquele presente. Naquela época, passar uma semana na praia era um luxo para a gente, como a gente... Foi também a primeira vez que a gente dormiu junto, que se tocou de verdade. O Ricardo foi carinhoso, paciente com a minha inexperiência. No começo, pelo menos depois do adiás, ele começou a mostrar um lado mais exigente, mais autoritário na cama. Minha mulher tem que me satisfazer do jeito que eu gosto. Ele disse uma noite, me forçando a fazer coisas que me deixavam desconfortável. Engoli o coro, eu obedeci. Era meu marido. Afinal de contas, não era isso que as esposas faziam? Agradar seus maridos? Voltamos para nossa cidade e começamos nossa vida de casados. Os primeiros meses foram de adaptação, aprender a cozinhar para 2, dividir o espaço, conciliar o trabalho com as tarefas de casa. O Ricardo continuava trabalhando na loja de móveis, eu dando aula. Nossos salários juntos davam para viver com um conforto modesto. Aos poucos, comecei a notar pequenas mudanças no comportamento dele. Críticas com a comida que eu preparava, perguntas sobre com quem eu tinha conversado no trabalho, exigências sobre como eu devia me vestir. Essa saia está muito curta para uma mulher casada. Para que você precisa usar batom para dar aula para a criança? Quem é esse tal de João que fica te esperando na saída da escola? O João era o zelador de 70 anos, mas pro Ricardo,
Qualquer homem que falasse comigo era motivo de ciúme. Nesta hipótese, engravidei pela primeira vez. Fiquei tão feliz. Sempre sonhei em ser mãe. Quando contei para o Ricardo, ele sorriu, me abraçou, prometeu que seria o melhor pai do mundo. Por algumas semanas, ele voltou a ser o homem por quem eu me apaixonei. Carinhoso, atencioso, romântico. Até que eu perdi o bebê no terceiro mês. Sangramento forte, dor, hospital, uma tristeza imensa. Quando voltei para casa, o Ricardo estava diferente. Frio, distante, como se a culpa fosse minha. Você devia ter tomado mais cuidado. Ele me disse uma noite, trabalhando, andando para cima e para baixo. Perdeu meu filho por descuido. Essa foi a primeira vez que eu chorei escondida no banheiro, com a torneira aberta para ele não me ouvir, mas não seria a última. Depois do aborto, o Ricardo mudou de vez. A máscara caiu por completo. O príncipe encantado virou sapo. E que sapo venenoso. Nós dois. Amigos, tô vendo que essa história tá ficando longa, mas quero compartilhar tudo com vocês. Obrigada. Preciso fazer uma pausinha para pedir que, se vocês estiverem gostando desse relato, me ajudem dando um like e se inscrevendo no canal. Cada nova inscrição é um calorzinho no coração dessa vovó. E não se esqueçam de comentar de onde estão vendo o vídeo. Voltando à história, o primeiro ano de casamento terminou com uma realidade muito diferente do que eu tinha sonhado. O Ricardo já não era o homem atencioso e carinhoso do namoro, agora ele era controlador. Ciumento, sempre de mau humor. Criticava tudo. Minha comida, minha roupa, meu jeito de falar, até meu jeito de respirar, parecia irritar ele. Você respira muito alto. Como espera que eu durma com esse barulho? Ao pouco, fui me fechando, falando menos, sorrindo menos, tentando fazer tudo perfeito para não dar motivo de queixa. Eu vivia pisando em ovos na minha própria casa. Mesmo assim, eu continuava acreditando que a gente podia dar certo, que era só uma fase difícil, que o Ricardo carinhoso voltaria. Afinal, a gente tinha sido tão feliz no começo. O que tinha acontecido com aquele homem, no segundo ano de casamento, engravidei de novo. Dessa vez, tomei todos os cuidados, reduzi minha carga de trabalho na escola, descansei mais, segui todas as recomendações médicas. O Ricardo parecia mais animado com essa gravidez, mas, Protector, agora vai dar certo. Ele dizia com aquele sorriso que tinha me conquistado: vou ter o meu filho, mas no quinto mês perdi esse bebê também. Uma complicação diferente, o mesmo resultado devastador. A tristeza foi ainda maior porque eu já sentia o bebê mexer, já tinha começado a comprar roupinha. Dessa vez, o Ricardo não esperou nem a gente sair do hospital para mostrar a raiva dele. No caro, voltando para casa, ele começou: tem alguma coisa errada com você. Mulher normal não perde filho assim. Minha mãe teve 8 sem problema nenhum. O doutor disse que acontece. Ricardo, não é culpa de ninguém. A culpa sua. Sim, teu corpo não presta. Chegamos em casa e ele continuou cada vez mais agressivo nas palavras. Pela primeira vez, joguei na cara dele tudo que estava engasgado há meses. E você acha que ajuda com esse seu mau humor? Suas críticas, seu jeito de me tratar como empregada, foi quando eu levei o primeiro tapa forte no rosto. Que me jogou contra a parede. O gosto de sangue na boca, o choque maior que a dor. Nunca mais fale assim comigo. Ele disse entre dentes: eu sou seu marido. Você me deve respeito. Naquela noite, enquanto ele dormia, pensei em fugir, voltar para a casa dos meus pais, mas eu sentia vergonha. O que eles iam pensar? A filha que não deu conta de manter o casamento, que não conseguiu dar netos. Naquela época,
mulher separada, era vista com outros olhos. Era uma fracassada, mulher que não soube segurar o marido e eu, criada para ser a esposa perfeita. Não queria esse rótulo. Então engoli o choro e fiquei. Primeiro erro de muitos. O terceiro ano de casamento foi quando tudo desandou de vez. O Ricardo perdeu o emprego na loja de móveis, briga com o chefe. Algo sobre um dinheiro que sumiu do caixa. Ele jurava inocência, mas os olhos dele tinham aquele brilho que eu já tinha aprendido a reconhecer quando ele mentia. Ficou desempregado por meses, eu sustentando a casa com meu salário de professora, que mal dava pro básico, e bebida, que sempre foi social, virou diária. Primeiro uma cerveja no almoço, depois joie, depois cachaça direto da garrafa, logo cedo, bêbado. Ele ficava ainda pior. As críticas viraram xingamentos, os tapas, socos. Comecei a ter que dar desculpa por olho roxo e lábio cortado para os colegas de trabalho. Caí da escada, bati o rosto na porta do armário. As desculpas de sempre. E as pessoas fingiam acreditar, porque era mais cômodo do que se envolver. Meus pais, que moravam algumas ruas de distância, começaram a desconfiar. Minha mãe me perguntava direto, mas eu negava. Meu pai olhava para o Ricardo com desconfiança nas raras ocasiões que a gente ainda ia visitar. Luz, filha, se tiver alguma coisa errada, você sabe que pode voltar para casa. Minha mãe disse um dia, quando me encontrou chorando na cozinha: Tá tudo bem? Mãe, é só uma fase difícil, veio passar, mas não passou, só piorou. Foi nessa época que eu notei a vizinha se aproximando, Melissa, uma mulher recém-separada, uns 5 anos mais velha que eu, bonita, cabelo pintado de loiro, sempre arrumada. Mesmo para ficar em casa, trabalhava como caixa no supermercado e morava sozinha na casa, ao lado da nossa. No começo, ela foi um apoio, me trazia biscoitos caseiros, perguntava se eu precisava de ajuda, conversava comigo quando me via chorando no quintal. Virou amiga, confidente. Ele te bate? Querida, isso não é normal. Você precisa ser dessa. Eu não posso. Melissa, não tenho para onde ir. Claro que tem. O mundo é grande. Você é jovem, bonita, inteligente, merece coisa melhor. O Ricardo não gostava da amizade. Dizia que a Melissa era a mulher da vida, que eu ia me levar para o meu caminho. Eu defendia ela. Dizia que era a única amiga que eu tinha. O que eu não sabia é que, enquanto eu estava dando aula, o Ricardo e a Melissa tinham se aproximado de outro jeito. Achei em casa uma caixa de fósforos de um boteco que ficava do outro lado da cidade. Achei estranho. Ricardo, fui conhecer um lugar novo. Ele disse quando eu perguntei. Agora vais controlar até onde bebo outra vez. Senti cheiro de perfume diferente na camisa dele. Perfume doce. Forte. Esbarrei numa mulher no ônibus. Ele explicou, irritado. Para de ser neurótica, os sinais estavam todos ali, mas eu não queria ver. Ou talvez não quisesse acreditar que, além de tudo, ele me traía. O emprego novo veio 4 meses depois, vendedor numa loja de material de construção, salário menor, mas pelo menos era alguma coisa. Pensei que as coisas iam melhorar. Por algumas semanas, melhoraram mesmo. O Ricardo começou a beber menos, a sorrir, mas começou a se arrumar para trabalhar, tomar banho direitinho, passar loção. Você tá diferente, mais animado. Comentai um dia, a vida tá melhorando. Daqui a pouco a gente vai ter dinheiro de novo.
Quem sabe até tentar outro filho, outro filho. Mesmo depois de tudo que tinha acontecido, meu coração acelerou com a ideia. Eu ainda sonhava com uma família feliz, com um bebê no colo, besteira de mulher que não aprende. Foi no dia 15 de maio de 1975, nunca vou esquecer essa data, que tudo mudou para sempre. Era uma sexta-feira chuvosa. Cheguei em casa da escola mais cedo porque o telhado de uma sala estava com goteira e mandaram dispensar os alunos. Abri a porta e ouvi uma risada. Risada de mulher, vindo do nosso quarto. O mundo parou, meu coração parou. Eu sabia o que ia encontrar, mas mesmo assim não estava preparada. Abri uma frestinha da porta, Ricardo e Melissa na minha cama, no lugar onde eu dormia toda noite. Fechei a porta sem fazer barulho. Elas nem notaram. Fui até a cozinha. Sentei, fiquei olhando para o nada. Não conseguia chorar, não conseguia gritar. Só sentia um vazio imenso. Meia hora depois, ouvi a porta dos fundos abrindo e fechando, a Melissa saindo escondida para não ser descoberta. Depois o Ricardo saiu do quarto, assobiando. Quando me viu sentada na cozinha, ele parou no meio do caminho. O que você está fazendo em casa? Essa hora liberaram a gente mais cedo. Chuva. Ele me olhou, olhou para o relógio na parede, me olhou de novo. Eu vi o momento exato em que a ficha dele caiu, que ele percebeu que eu sabia. Você viu alguma coisa? Ele perguntou. Oh, você mudando? Vi tudo. Você e a Melissa na nossa cama. Eu esperava gritos, tapas, negações, mas ele riu. Riu como se fosse uma piada. E o que você vai fazer, hein? Vai contar para quem levantei da cadeira. As pernas bambas. Eu vou embora. Acabou? Ricardo? Foi. Quando ele mudou, a risada virou um rosnado. Os olhos ficaram pequenos, escuros. Você não vai a lugar nenhum. Você é minha mulher. Só sai daqui quando eu mandar. Eu não sou objeto para ter dono. Acabou. Tentei passar por ele. Ir até o quarto, pegar minhas coisas. Foi quando o inferno começou de verdade. O Ricardo bloqueou o meu caminho com seu corpo grande, forte, fechando a passagem como um muro de carne e ódio. Tentei desviar. Ele me empurrou para trás. Caí sentada na cadeira. O susto maior que a dor. Você não vai a lugar nenhum. Ele disse entre os dentes: essa casa é minha. Você é minha. A casa é alugada, Ricardo. Eu não sou sua propriedade. Acabou? Me deixa passar. Tentei levantar de novo. Foi quando ele me deu o primeiro tapa forte no rosto, me jogando de lado. Cala a boca, vagabunda. Agora fica me espionando. Quem te deu esse direito? Outro tapa, mais forte. Depois um soco no estômago, que me dobrou no meio. Semar? Caí de joelhos, a visão turva pela dor e pelas lágrimas. Ele me agarrou pelos cabelos, me arrastou pela cozinha. Quer saber por que eu estava com a Melissa? Porque ela é mulher de verdade. Sabe dar prazer para um homem. Não é frígida que nem você. Ele me jogou contra a parede. Minha cabeça a bater. Vi estrelas. Ela continuou cada vez mais fora de si. Palavras piores que os socos, destruindo a pouca autoestima que me restava. Nenhum filho você serve para me dar. Útero seco. Inútil. Os golpes viram sem parar. Socos, chutes, tapas. Tentei me proteger, me encolher, mas ele era muito mais forte. Em algum momento, eu parei de sentir dor, parei de sentir qualquer coisa, só queria que aquilo acabasse.
Não sei quanto tempo durou, na minha memória foram horas, mas talvez tenham sido minutos. Só sei que quando finalmente parou, eu estava caída no chão da cozinha. Um olho tão inchado que mal se abria, sangue escorrendo do nariz, da boca, de um corte. Na sobrancelha, o Ricardo ficou me olhando de cima, ofegante pelo esforço de me bater. Depois cuspiu no chão. Do meu lado, se você tentar ser de novo, eu te mato. Entendeu? Não respondi. Não tinha forças nem para falar. Entendu. Ele gritou, me chutando nas costelas. Entende? Consigo sussurrar. Ele se afastou. Pegou as chaves. A carteira vou ser. Quando eu voltar, quero a janta pronta e você com uma cara melhor. Bota gelo nesse rosto. Tá feio demais. E saiu. Me deixou ali no chão, sangrando. E sem ajuda. Sem consolo. Sem nada. Fiquei deitada por um tempo que pareceu uma eternidade. Cada respiração doía. Cada movimento era uma agonia. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava sair dali, que se eu ficasse, e ele ia me matar. Me arrastei até o telefone na sala, pensei em ligar para os meus pais, mas sabia que meu pai viria para matar o Ricardo e acabaria preso. Pensei na polícia, mas naquela época, polícia não se metia em briga de marido e mulher. Liguei para a única pessoa em quem eu ainda confiava, minha irmã mais velha, Luísa, que morava umas quadras. Luísa, me ajuda. O Ricardo, ele me bateu muito. Eu mal conseguia falar entre os soluços e a dor. Nós dois, e agora? Ficou aí tu indo. A Luísa chegou em 15 minutos, acompanhada do marido dela, o João. Quando me viram, ficaram em choque. Jesus Cristo, vamos pro hospital agora. O João disse, me pegando no colo como se eu fosse uma criança. Não, hospital, não. Ele vai me achar lá para nossa casa. Então, Luísa, pega umas roupas para ela. A Luísa entrou no quarto e voltou pálida. João, tem sangue na cama. Muito sangue. E não é dela. Entende na hora. Melissa, o Ricardo tinha feito alguma coisa com ela também. Ou era outro tipo de sangue. Naquele momento, eu nem conseguia pensar direito. Me levaram para a casa deles. O João era pedreiro, e Luísa, costureira. Tinha uma casinha modesta, mas arrumadinha, com 2 filhos pequenos que arregalaram os olhos quando me viram naquele estado. A tia Yaya caiu da escada. A Luísa explicou rápido. Mandando as crianças para o quintal, ela limpou meus ferimentos, colocou gelo nos hematomas, me deu analgésico. Enquanto cuidava de minha irmã, falava baixinho. Há quanto tempo isso está acontecendo? Yaya, por que você não contou para a gente? Eu chorei. Chorei como nunca tinha chorado na vida, com Taituru. As agressões que começaram depois do primeiro aborto, as humilhações diárias, a traição com a Melissa. E por que você não foi embora? Por que aguentou isso, vergonha? Achei que podia consertar, que ele ia mudar. O João, que ouvia tudo da porta, balançou a cabeça. Ele não vai mudar. Cunhada, homem que bate em mulher só piora, nunca melhora. Naquela noite eu dormi na casa da minha irmã. Um sono pesado de remédio e exaustão. Quando acordei de manhã, cada centímetro do meu corpo doía, o rosto tão inchado que mal me reconheci no espelho do banheiro. Moi dois, o que eu fiz da minha vida? A Luísa me convenceu a prestar queixa. Fomos na delegacia. E o mancando, apoiada nela, usando óculos escuros para esconder os roxos mais visíveis,
O policial que nos atendeu parecia entediado. Anotou tudo com cara de quem já tinha ouvido aquela história 1000 vezes. A senhora quer prestar queixa contra seu marido? Sim, eu quero. Sabe que vai precisar de um exame de corpo de delito, né? E que ele pode ser preso. É isso mesmo que a senhora quer. Vai destruir a vida do homem. Não quer pensar melhor, destruir a vida dele? E quem se preocupava com a minha vida destruída? Mas engoli a indignação. Tenho certeza. Quero prestar a queixa. Fiz o exame de corpo de delito. A lista de lesões, múltiplos hematomas no rosto e corpo, corte na sobrancelha esquerda, que precisou de 6 pontos, 2 costelas fraturadas, traumatismo craniano, lesão no rim. O médico que me examinou sussurrou enquanto anotava: se a senhora voltar para casa, ele te mata da próxima vez. Eu não voltei. Fiquei na casa da minha irmã enquanto a polícia procurava o Ricardo. 3 dias depois, recebi a notícia. Ele tinha sumido, levado roupas, documentos, abandonado o emprego, fugiu como covarde que ele é, disse. Meu cunhado, melhor assim, é longe de você. Mas ainda faltava um detalhe em toda essa história. A Melissa, a vizinha, a amante, a amiga. Ela também tinha sumido. Ninguém via ela desde aquele dia. No 4º dia, recebi uma visita inesperada na casa da minha irmã. O dono da loja onde o Ricardo trabalhava, desculpe o incômodo. Dona Yara, sei que a senhora está passando por um momento difícil, mas o Ricardo sumiu sem pegar o último pagamento. E a senhorita Melissa também desapareceu. Eles fugiram juntos. Eu disse, com a voz mais firme do que eu esperava. Parece que sim, mas antes ele passou na loja. Pegou um adiantamento que eu não devia ter dado e levou uns materiais de construção no carro dela. Que matéria e cimento? Cal, ferramentas. Achei estranho, por isso vim perguntar se a senhora sabe de alguma coisa. Eu não sabia, mas um calafrio percorreu minha espinha. Cimento, ferramentas. E o sangue na cama, mais uma semana se passou, meus roxos começaram a melhorar. Eu conseguia andar sem tanta dor. Meus pais, que estavam visitando minha tia doente, voltaram e ficaram horrorizados com meu estado e minha história. Devia ter me contado antes. Filha, meu pai disse, com os olhos marejados, eu teria te tirado de lá no primeiro tapa. Tive vergonha. Pai, achei que ia decepcionar vocês. Decepcionar a gente nunca. A única decepção foi esse homem que a gente escolheu tão mal. Comecei a refazer minha vida. Pedi licença médica na escola. A diretora, muito compreensiva, me garantiu que meu lugar estaria lá quando eu voltasse. Fui morar com meus pais de novo, no meu quarto de solteira, que continuava intacto. Me esperando, eu estava me reconstruindo. Dia após dia, quando a bomba caiu, era uma manhã de junho, quase um mês depois da fuga do Ricardo. A polícia apareceu na casa dos meus pais. Dona Yara. Encontramos seu marido. Meu coração gelou. Ele tinha voltado, vinha me procurar, me matar onde no pequeno sítio da senhora Melissa, nos arredores da cidade. Os dois estavam lá. O policial trocou olhares desconfortáveis com o colega. A senhora precisa nos acompanhar. Me levaram até o tal sítio. Um pedaço de terra pequeno que eu nem sabia que a Melissa possuía. Lá, uma cena de filme de terror, policiais por toda parte, fitas, isolando áreas, gente cavando um buraco no chão. O que aconteceu aqui? Seu marido e a senhora Melissa tiveram um desentendimento.
Que palavra estranha para descrever o que eu vi a seguir. O corpo da Melissa estava numa cova rasa. No fundo do terreno, tinha sido agredida brutalmente, como eu, mas ela não teve a mesma sorte. Morreu pelos ferimentos. O Ricardo tentou esconder o corpo numa mistura mal feita de cal e cimento, os materiais que ele pegou da loja. E ele perguntai, choque. Tentou fugir quando chegamos. Resistiu. Estava armado. O trocado de tiro. Entendi o que eles não diziam. O Ricardo também estava morto. Os dias seguintes foram confusos. Dar depoimento, ouvir detalhes que eu não queria saber, entender o que tinha acontecido. Pelo que a polícia descobriu, o Ricardo e a Melissa planejavam fugir juntos. Ele me bateu naquele dia e foi encontrar com ela no sítio, onde tinham combinado de se reunir. Levou os materiais de construção porque pretendia fazer umas reformas no lugar. Tinham planos de morar lá, mas houve uma briga feia. Os vizinhos do sítio ouviram gritos, mas não interviram. Zona rural. Cada um na sua. Quando os gritos pararam, viram Ricardo cavando um buraco de madrugada. Só denunciaram porque, dias depois, sentiram um cheiro forte, estranho, vindo da propriedade. Eu deveria sentir raiva da Melissa. Ela traiu minha confiança. Dormiu com meu marido. Planejou fugir tot como ele. Mas eu só conseguia sentir pena no fim. Ela conheceu o mesmo Ricardo que eu. Oh, monstro por trás da máscara. E pagou com a vida. Os jornais da cidade fizeram a festa com a história. Crime passional. Termina em tragédia. Meu nome aparecia em todo lugar. Minha foto de casamento ao lado da foto do corpo. Sendo retirado do sítio, virei a viúva do assassino. Já não podia andar na rua sem sentir os olhares, os corrichos. As mães tiraram os filhos da minha sala de aula. Não queriam que a mulher do assassino ensinasse seus pequenos. Uma semana depois, a diretora me chamou. Yara, você sabe que eu gosto muito de você, mas os pais estão pressionando a escola. A gente não pode. Perdi o emprego que eu amava, a profissão que eu tinha escolhido, tudo por causa de um homem que eu nunca mereci ter na minha vida. Passei meses numa depressão profunda. Não saía do quarto. Malsomia, meus pais, preocupados, chamaram médico. Padre, a te benzederá? Nada adiantava. Eu me afogava na culpa. E se eu tivesse percebido antes como o Ricardo era, e se eu tivesse denunciado as primeiras agressões, a Melissa estaria viva hoje. Não foi sua culpa. Filha, minha mãe repetia todo dia, a culpa foi dele, só dele. Mas eu não conseguia acreditar. Foi meu pé que, finalmente, me trouxe de volta à vida. Num domingo de setembro, ele entrou no meu quarto com 2 passagens de ônibus na mão. Para onde são? Perguntei. A voz rouca de tanto chorar. Para São Paulo, lugar bonito. Grande. Longe daqui. E por que 2 passagens? Uma para mim, uma para você. Vamos começar de novo. Filha, lá ninguém conhece a gente. Ninguém sabe da nossa história. A gente pode ser novo outra vez. E a mamãe fica com sua irmã. Por enquanto, quando a gente se ajeitar, ela vem também. E assim, com 2 malas pequenas e muita coragem, eu deixei minha cidade em Minas no dia 10 de outubro de 1975. 24 anos. Viúva, marcada pela violência, mas ainda viva, ainda respirando, ainda capaz de recomeçar. A viagem para São Paulo foi longa, 12 horas de estrada, o ônibus balançando em cada curva. Fiquei olhando pela janela o tempo todo, vendo a paisagem mudar. Tá vendo aquilo? Filha,
Meu pai apontou quando começamos a ver os primeiros prédios da cidade. É a Avenida Paulista. Bonita. Não era bonita. As avenidas largas, os prédios altos, o barulho da cidade, tão diferente de Minas, da terra avermelhada e das montanhas. Ali, naquele momento, eu senti uma coisa que não sentia há meses: esperança. Chegamos sem lugar para ficar, sem emprego, sem conhecer ninguém, mas tínhamos um ao outro. E a determinação de construir algo novo, me paie, homem prático, já tinha um plano. Nos primeiros dias, ficamos numa pensão simples no Sem. Ele saía cedo todo dia, voltava à noite, cansado, mas otimista. Tem trabalho aqui? Filha, muito trabalho. A cidade está crescendo, tem construção para todo lado. Uma semana depois, ele chegou com as chaves de um quartinho alugado na Muca, bairro simples, mas decente. 2 semanas depois, já estava trabalhando como ajudante de pedreiro numa obra. Eu demorei mais para me encontrar. O medo ainda me paralisava. Os pesadelos ainda me acordavam, suando no meio da noite. As marcas, visíveis e invisíveis, ainda doíam. Mas a cidade grande tem isso de bom: ninguém pergunta de onde você veio ou o que você fez. Tá todo mundo ocupado demais com a própria vida. São Paulo me acolheu como uma mãe que recebe o filho perdido. Oh, ar e garoa. Os prédios. Tudo parecia dizer: bem-vinda. Você está em casa agora. Nos primeiros meses, eu vivi como uma sombra. Saía pouco, falava menos, me escondia em casa, enquanto meu pai trabalhava. O quartinho na Muca era pequeno, mas limpo. Um cômodo só, com um banheiro minúsculo, 2 camas de solteiro, um fogãozinho de 2 bocas, uma mesinha. Luxo para quem não tinha nada. Pela janela, eu via um pedacinho da cidade, as luzes dos prédios. Aquele pedacinho virou minha obsessão, meu consolo nas noites de insônia. Eu ficava olhando as luzes, contando os carros, sonhando com lugares distantes onde ninguém conhecesse meu nome ou minha história. Você precisa sair, filha, tomar um sol. Fagente. Meu pai insistia. Nos fins de semana, ele me arrastava para o Parque Ibirapuera. A gente caminhava como os peixes na grama, o sol aquecendo nossos rostos. A tensão nos meus ombros foi diminuindo. O nó permanente na minha garganta foi se desfazendo. Foi no parque que eu conheci a Lúcia, uma vendedora de milho cozido que montava seu carrinho colorido todo domingo. Mulher forte, de sorriso fácil e olhos que viam muito além do que a gente mostrava. Você está carregando muito peso. Menina, ela me disse um dia, enquanto me entregava o milho quente, você não foi feita para carregar tanto. Não sei porquê, mas aquelas palavras simples abriram a porteira. O choro que estava preso na garganta desceu com tudo. Comecei a chorar ali mesmo. Na frente dela, na frente do carrinho, na frente dos outros clientes, chorei que nem criança perdida. A Lúcia não se assustou, não fez perguntas, só veio até mim, me abraçou forte, me levou para trás do carrinho, onde ela tinha um banquinho de madeira. Chora tudo, hora até cessar. Depois a gente conversa. Chorei por 1 hora e ela ficou ali, passando a mão nas minhas costas, sussurrando palavras de consolo. Quando finalmente parei, exausta, ela me ofereceu água, uma pamonha, um lenço limpo. Agora contei. Pela primeira vez, desde que cheguei em São Paulo, contei a história toda para alguém que não era da família. Falei do Ricardo, das agressões, da Melissa,
das mortes, da fuga para recomeçar. A Lúcia ouviu tudo, sem interromper. Quando terminei, ela segurou minhas mãos entre as dela. Mãos pequenas, brancas de professora. Entre mãos grandes, calosas da vendedora de milho. Você sobreviveu. Menina, sabe o que isso significa? Que você é mais forte que tudo isso que te aconteceu. Sobrevivente? Eu nunca tinha pensado em mim desse jeito. Sempre me via como vítima, como fracassada, como a mulher que não soube segurar o marido ou ver os sinais de perigo. Vem trabalhar comigo. A Lúcia continuou. Não! No parque. Eu tenho uma barraquinha pequena no Mercadão Municipal. Preciso de ajuda. E você precisa de motivo para sair de casa. Meu pai ficou com o pé atrás no começo. Pessoa estranha, homem desconhecido. Mas quando conheceu a Lúcia e o marido dela, o Sebastião mudou de ideia. Viu neles o que eu tinha visto, gente boa, genuína. Sem segunda intenção, comecei a trabalhar na barraquinha em janeiro de 1976. Lavava pratos, limpava mesas, ajudava no caixa. No começo foi difícil. O barulho do mercado me assustava. Os homens me deixavam tensa. Cada grito me fazia pular. Mas a Lúcia tinha uma paciência infinita. Um dia de cada vez. Menina, sorri. Amanhã é outro dia. O salário não era muito, mas ajudava nas despesas. Logo minha mãe pôde se juntar a nós em São Paulo. Alugamos um apartamento maior, na Vila Madalena. 2 quartos agora, um próximo aos pés, outro para mim. Luxo absoluto. Depois do quartinho apertado, com minha mãe por perto, melhorei mais rápido. Ela trouxe de Minas as receitas antigas que eu tanto amava, os vasos de plantas que cultivava na janela, os bordados coloridos que davam vida às paredes brancas. Ela trouxe o cheiro de casa, de infância, de tempos mais simples. Essa cidade é boa. Ela dizia enquanto regava as plantas. Tem mar livre, tem horizonte. A gente respira melhor aqui. Eu respirava. De verdade, cada vez mais fundo, cada vez com menos medo. Os pesadelos foram espaçando. Comecei a dormir noites inteiras, a acordar descansada. Comecei a sorrir de novo. Primeiro, timidamente. Depois, com mais frequência. No mercado, conheci gente de todo tipo. Peixeiros com histórias do mar, senhoras que vendiam ervas e rezas, crianças que corriam entre as barracas roubando frutas quando ninguém olhava, moradores de rua que dormiam nos cantos, para quem a Lúcia sempre guardava um cafezinho e um pão no fim do dia. Todo mundo tem história. Menina, todo mundo carrega uma dor. Uns mostram, outros escondem, mas todo mundo sangra por dentro. A sabedoria simples da Lúcia me curou mais que qualquer terapia que eu nem poderia pagar. Ela me ensinou a olhar para além da minha própria dor, a ver o sofrimento dos outros, a entender que eu não estava sozinha na luta. Foi no mercado também que eu reencontrei algo que tinha perdido: o prazer de ensinar. Comecei dando aulas informais para os filhos dos comerciantes. Depois do expediente, crianças que muitas vezes faltavam à escola para ajudar os pais nas barracas, usava caixotes virados como mesa, escrevia com carvão em pedaços de papelão, não tinha livros nem cadernos decentes, mas tinha vontade. E as crianças tinham fome de aprender. A senhora é professora de verdade? Perguntou o pequeno Toninho, filho de um vendedor de peixe. Enquanto eu explicava a divisão usando conchinhas do mar, eu fui um dia... E por que parou? Porque a vida, às vezes, tira da gente o que a gente mais ama. E não dá para pegar de volta. A pergunta inocente me atingiu como um raio. Por que não?
Por que eu não podia pegar de volta o que era meu por direito, por vocação? O medo do Ricardo já não existia, ele estava morto. A vergonha da história. Ninguém em São Paulo conhecia meu passado, não tinha porquê. Naquela noite, conversei com meus pais sobre voltar a estudar, fazer uma faculdade e tirar um diploma oficial. É o que eu quero. Pai, voltar a ser professora de verdade, com sala de aula, alunos, giz na mão, meu pé, que nunca deixou de acreditar em mim, sorriu de um jeito que iluminou o quarto inteiro. Se é o que você quer, filha, é o que você vai ter. Não foi fácil. Trabalhava o dia todo no mercado. Estudava à noite. Quando a USP abriu vagas para o curso de pedagogia, eu me inscrevi, prestei vestibular aos 26 anos, competindo com jovens recém-saídos do ensino médio, passei, não nas primeiras posições, mas passei, foi o começo da minha verdadeira reconstrução. A vida universitária me abriu horizontes que eu nem sabia que existiam, ideias, debates, livros, pessoas diferentes. Aprendi sobre Paulo Freire e sua pedagogia da libertação, sobre Montessori e seu método centrado na criança, sobre teorias e práticas que transformavam vidas através da educação. Enquanto estudava, continuava dando minhas aulinhas informais no mercado, agora comme mes techniques, mais fundamento. As crianças respondiam com um entusiasmo cada vez maior. Os pais começaram a notar a diferença. Filhos que antes mal sabiam escrever o nome, agora liam pequenos textos, faziam contas, perguntavam sobre o mundo. O que você está fazendo com esses meninos é um milagre. Comentou a Lúcia. Um dia, eles chegam aqui com os olhos mortos, saem brilhando. Não é milagre, é educação. É mostrar para eles que eles podem ser mais do que acham que podem. M1979. No meu último ano de faculdade, surgiu a oportunidade de fazer estágio numa escola municipal em Itaquera, um bairro pobre na periferia de São Paulo. Era longe. O transporte público era precário, o salário quase simbólico, mas era uma sala de aula de verdade. Era a chance de voltar a fazer o que eu amava. Me deram uma turma de alfabetização, 30 crianças entre 6 e 10 anos, muitos repetentes, alguns que nunca tinham pisado numa escola antes. A sala era pequena, abafada, com carteiras quebradas e um quadro negro rachado, mas para mim era um palácio. No primeiro dia, olhei para aquelas crianças, cabelos despenteados, roupas muitas vezes grandes ou pequenas demais, olhares que iam do medo à curiosidade, da agressividade à esperança, e eu me vi neles, vulneráveis, mas fortes, machucados, mas inteiros, sobreviventes. Como eu, meu nome é professora Yara. Me apresentei e estou aqui porque acredito em vocês mais do que vocês mesmos acreditam. Foi ali, naquela sala abafada da escola municipal, que eu finalmente entendi tudo o que eu vivi. Tinha um propósito, cada dor, cada humilhação, cada momento de desespero me trouxe até aquele lugar. Me tornou a professora que aquelas crianças precisavam, alguém que entendia o que era lutar contra o impossível, alguém que sabia o que era recomeçar do zero. No final do ano, consegui alfabetizar 28 das 30 crianças. As outras duas tinham dificuldades de aprendizagem que precisavam de acompanhamento especializado, algo que eu lutei para conseguir para elas. A diretora, impressionada com os resultados, me ofereceu um contrato permanente. Assim que eu me formasse, você tem o dom, essas crianças precisam de você. Em dezembro de 1979,
Aos 28 anos, me formei em pedagogia. Meus pais estavam na formatura, orgulhosos, como se eu tivesse ganhado o prêmio Nobel, Lúcia e Sebastião também, trazendo uma cesta enorme de pamonhas que alimentou a festa inteira. Minhas colegas de turma, a maioria 10 anos mais nova que eu, me escolheram como oradora da turma. Nunca é tarde para recomeçar. Eu disse no meu discurso: nunca é tarde para ser quem você deveria ter sido antes que a vida te interrompesse. A vida, finalmente, estava entrando nos eixos. Eu tinha uma profissão, tinha um propósito, tinha família e amigos que me amavam. O passado ainda doía quando eu tocava nele, mas já não sangrava. Foi quando o passado veio bater na minha porta. Era uma tarde de março de 1980. Eu estava na sala de aula, ensinando meus pequenos a ler, quando a diretora apareceu na porta. E era: tem alguém querendo falar com você. É urgente. No corredor, uma mulher me esperava. Uns 50 anos, cabelos grisalhos, rosto marcado pela vida. Não a reconheci de imediato. E era: sou Nádia, irmã do Ricardo. O mundo parou. O nome que eu não ouvia há quase 5 anos, que eu evitava até pensar. O homem que quase me matou. O homem que matou outra mulher e morreu fugindo da polícia. O que você quer? Consegui perguntar. A vous, tremula. A gente precisa conversar. É sobre meu sobrinho. Sobrinho? O Ricardo não tinha filhos. Não comigo. Não com você. Como a Melissa. A revelação caiu como uma bomba. A Melissa estava grávida quando morreu. Havia uma criança, um filho do Ricardo, andando pelo mundo. Ela teve o bebê antes. Antes daquilo tudo acontecer, Nádia continuou. Deixou com a minha mãe. Quando foi encontrar o Ricardo naquele sítio, ninguém sabia, nem a polícia. E por que você está me procurando agora? Minha mãe morreu mês passado. O menino ficou comigo. Mas eu tô doente. Câncer. Não tenho mais como cuidar dele. E o que eu tenho a ver com isso? Você era a esposa do Ricardo. Legalmente, você é a parente mais próxima depois de mim. Você está me pedindo para cuidar do filho do homem que quase me matou com a mulher com quem ele me traiu. Ela baixou os olhos, envergonhada. Sei que eu peux dire muito, mas o menino não tem culpa. Ele tem 4 anos. É uma criatura inocente. Onde ele está agora? No carro. Com meu marido. Você quer? Ver ele? Eu não queria fugir, gritar, negar aquela realidade absurda. Mas uma força maior que o medo me fez dizer que sim. Fomos até o estacionamento. Um carro velho estava parado debaixo de uma árvore. Um homem sentado ao volante acenou quando nos viu no banco de trás. Um menininho olhava pela janela. Menino pequeno para a idade, cabelos pretos, olhos grandes. Quando me viu, e ele sorriu. Um sorriso que eu conhecia bem, o mesmo sorriso que um dia me encantou no rosto do Ricardo. Que a Nádia. Quem é essa moça? É uma amiga. Lucas, uma amiga que vai cuidar de você por uns dias. Dias. Ela tinha dito dias, mas os olhos dela diziam outra coisa. Eu não posso. Falei baixo para o menino não ouvir. Et demain para mim. Ele não tem mais ninguém. Vai para um orfanato. Por que não procurou a família da Melissa? Procurei. Ninguém quis saber. O pai disse que o neto morreu junto com a filha. Olhei para o menino de novo. Eu não via mais o Ricardo nele, nem a Melissa. Só via uma criança assustada, confusa, prestes a perder o pouco de estabilidade que conhecia. Me dá um tempo para pensar. Eu não tenho tempo. Yara, a quimioterapia começa amanhã.
Não posso cuidar dele assim. Dia. Me dá um dia. Et là, aussitôt, de Poisson-Dessus, volto amanhã, nessa mesma hora. Se você não quiser ficar com ele, eu vou direto para assistência social. Passei a noite em claro. Andei pelo parque até de madrugada, conversando com a lua, com as estrelas, com os fantasmas do meu passado. Como eu poderia criar o filho do Ricardo? Como eu olharia para aquele rosto todo dia e não veria o homem que destruiu a minha vida? Mas, como eu poderia condenar uma criança inocente a crescer sem família, sem amor? Eu, que sabia o que era ser marcada por uma história que não escolhi. De manhã, ainda sem resposta, fui dar aula. Olhei para os meus alunos, crianças que tinham me ensinado tanto sobre perdão, sobre recomeçar, sobre ver além das cicatrizes. Pensei no pequeno Lucas, que não pediu para nascer daqueles pais, que não pediu para ser abandonado. No recreio. Liguei para os meus pais. Preciso contar uma coisa para vocês. É complicado. Expliquei tudo. Esperei a reação negativa. Ocho. A recusa? Trazi-lhe para casa. Minha mãe disse, simplesmente, ok, o menino, traz ele para casa. Se ele vai ser seu filho, vai ser nosso neto também. Mãe, ele é filho do Ricardo. E a criança não tem culpa de quem é o pai ou a mãe. À tarde, quando a Nádia voltou, eu já tinha minha resposta. Eu fico com ele. Ela correu. Tirou da bolsa uma pasta com documentos, certidão de nascimento, carteirinha de vacinação, algumas fotos. Obrigada. Sei que eu não merecia isso de você. O Lucas veio até mim. Curioso, mas cauteloso. Me agaquei para ficar na altura dele. Hein? Oi, Lucas, lembra de mim, sou a Yara. Você vai morar comigo. Na minha casa tem um parque bem pertinho. Você gosta de ir no parque? Os olhinhos brilharam. Gosto. A vovô nunca me levava. Naquele momento, olhando para aquela criança que carregava o sangue do homem que quase me matou, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. O passado não definiria o meu futuro, nem o dele. Levei o Lucas para casa naquele mesmo dia. Meus pais o receberam de braços abertos. Sem hesitar, sem julgar, minha mãe já tinha preparado o quarto, arrumado brinquedos velhos que guardava, não sei de onde, nem porquê. Vem, meu filho, quer um pedaço de bolo fiz de chocolate? Do jeito que criança gosta, o Lucas, tímido no começo, logo se soltou com o carinho dos meus pais pela primeira vez e ouvi sorrir sem reservas. Um sorriso de criança que se sente segura, deitada na cama. Naquela noite, ouvindo a respiração tranquila do menino que agora dormia no quarto ao lado, eu entendi que a vida tinha me dado uma chance de curar não só a mim mesma, mas de interromper um ciclo, de impedir que o ódio, a violência, a dor que o Ricardo carregava passassem para outra geração. Eu seria mãe de um jeito que nunca imaginei, em circunstâncias que ninguém poderia prever. Mas eu seria. E faria, diferente de tudo que tinha vivido, o amanhã, pela primeira vez em muitos anos, parecia mais brilhante que o ontem. Criar o Lucas mudou tudo. Os primeiros meses foram de adaptação, ele perguntando pela tia Nádia, chorando à noite, estranhando a casa nova. A família nova, eu aprendendo a ser mãe de repente, aos 29 anos, de um menino de 4 que carregava no sangue uma história que eu tanto queria esquecer. Por que a tia Nádia não vem me buscar? Ele perguntava quase todo dia. Ela tá dodói. Meu anjo precisa ficar no hospital para melhorar. E quando ela melhorar, eu vou embora.
A pergunta partia meu coração. A insegurança nos olhos dele, o medo de um novo abandono. Não, Lucas, essa é sua casa agora, para sempre. Explicar a situação para uma criança daquela idade era um desafio diário. Como dizer que o pai biológico tinha matado a mãe biológica. Como explicar que a tia provavelmente não sobreviveria ao câncer. Como fazê-lo entender que agora eu era sua mãe. Não por sangue, mas por escolha, fui adaptando a verdade. Em doses pequenas, adequadas à idade dele, seu papai e sua mamãe tiveram que ir para o céu. Mas antes eles me pediram para cuidar de você. Não era uma mentira completa. Em algum lugar, e eu acreditava que a Melissa, se pudesse escolher, preferiria ver seu filho com alguém que o amasse. Mesmo que fosse eu, matriculei o Lucas na escola. Comprei roupas, brinquedos, livros infantis. Adaptei meu horário de trabalho para estar com ele. Meus pais ajudavam quando eu dava aula. Meu pai já aposentado, minha mãe sempre em casa. A gente dava um jeitinho. Alguns meses depois, recebemos a notícia: Nádia tinha falecido. O câncer, mais rápido do que os médicos previram. Contei para o Lucas de forma suave. Sua tia Nádia agora está no céu também, com seu papai e sua mamãe. Ele é curu. Claro. Mas menos do que eu temia, ele já estava se apegando à nova família. Já me chamava de tia Yaya, com carinho na voz. Em julho daquele ano, 1980, tomei outra decisão importante: adotar o Lucas legalmente. Os advogados disseram que seria um processo simples, já que eu era viúva do pai biológico e não havia outros parentes querendo a guarda. Quando o juiz perguntou se eu tinha certeza, olhei para o menino que brincava no canto da sala de audiências, alheio ao momento que mudaria nossas vidas para sempre. Tenho mais certeza disso do que de qualquer outra coisa que já fiz. Em outubro, Lucas se tornou oficialmente Lucas, meu filho perante a lei, como já era no coração. Criar um filho sozinha nos anos 80. Sendo professora de escola pública, não era fácil. O dinheiro sempre curto. Tinha que ser esticado para cobrir todas as necessidades. Uniforme escolar, material didático, médico quando ficava doente, roupa que ficava pequena rápido demais. Peguei o LAS extra-anual, dava reforço escolar nos fins de semana para crianças de famílias mais abastadas. Cada centavo importava, cada sacrifício valia a pena. Quando eu vi o Lucas crescendo saudável, feliz, seguro, M1982. Recebi uma proposta para ser coordenadora pedagógica na mesma escola onde eu dava aula, salário melhor, menos horas em sala, mais responsabilidade, atzaitai, nahora. Mãe, agora você é chefe, perguntou o Lucas quando contei. Os olhos arregalados de admiração, não exatamente, filho. Só vou ajudar os outros professores a serem melhores para os alunos, igual você faz comigo quando me ensina a tarefa. Parecido. Mas você continua sendo meu aluno preferido. O sorriso dele iluminava meu mundo. Como um menino nascido de tanta dor podia trazer tanta luz? Nesse mesmo ano, compramos nossa primeira casa, pequena, num bairro simples, mas nossa, dois quartos. Um para mim, outro para o Lucas. Um quintalzinho onde plantei as mesmas flores que minha mãe cultivava em Minas. Meus pais continuaram no apartamento na Vila Madalena, mas vinham nos visitar todo fim de semana. Pela primeira vez desde que saí de Minas, me senti verdadeiramente estabelecida, com raízes. .com, futuro. Lucas crescia rápido demais. Aos 8 anos, já era um menino inteligente, curioso, com um talento especial para o desenho.
enchia cadernos de rascunhos, paisagens, pessoas, animais imaginários. De onde vem esse dom? Perguntei à minha mãe, observando Lucas desenhar, concentrado, da mãe dele. Talvez você sabia se essa Melissa desenhava? Eu não sabia, conhecia tão pouco da mulher cujo lugar, ironicamente, eu tinha assumido na vida do Lucas. Do Ricardo. Eu preferia não ver nada no menino, embora às vezes um gesto, uma expressão, et me pegasse de surpresa, trazendo memórias que eu preferia enterradas em 1985, aos 34 anos. Conheci o Antônio, professor de matemática transferido de outra cidade. Ele começou a trabalhar na mesma escola que eu, um homem gentil, calmo, com uma paciência infinita para explicar frações e decimais para crianças frustradas. A senhora é a coordenadora. Yara, muito prazer. Antônio Vieira, um aperto de mão firme, mas não intimidador, um olhar direto, mas respeitoso, um sorriso discreto, sem pretensão de encantar. Comecei a notar como ele tratava os alunos com dificuldade e sem pressa, sem julgamento. Como ouvia as dúvidas das professoras mais novas, sem menosprezar. Como levava um cafezinho para a secretária quando ela estava sobrecarregada. Pequenos gestos que falavam mais que grandes declarações. Dia, Lucas teve uma crise de apendicite, precisou ser operado de emergência. Eu me desesperei, liguei para a escola avisando que não iria. Antônio apareceu no hospital horas depois. Vim ver se precisa de alguma coisa. Posso buscar roupa, comida, o que for. A gentileza me comoveu. Eu não estava acostumada a receber a ajuda de homens que não fossem meu pai. Não precisa, mas obrigada. Meus pais estão vindo, eu entendo, mas fico aqui com você até eles chegarem. Ninguém devia esperar sozinho no hospital. Ele ficou, conversamos sobre tudo e nada sobre livros, filmes, lugares que gostaríamos de conhecer, sobre educação, sobre sonhos para nossos alunos. Quando meus pais chegaram, achei que ele iria embora, mas ele ficou. Comprou comida para todos, fez piadas para aliviar a tensão, esperou até o Lucas sair da cirurgia e sabermos que tudo estava bem. Obrigada por hoje. Eu disse quando ele finalmente estava de saída, fiz o que qualquer amigo faria. Somos amigos. Gostaria que fôssemos. A amizade virou jantares quinzenais. Os jantares viraram passeios de domingo. Os passeios viraram beijos tímidos quando Lucas dormia. E eu tive medo, tanto medo. As lembranças do Ricardo ainda me assombravam. A violência, a traição, a dor. Como confiar em outro homem? Como saber que o Antônio não mudaria depois, como o Ricardo mudou? Você merece ser feliz. Filha, dizia minha mãe, não deixe um fantasma roubar seu futuro. O Antônio foi paciente. Não pressionou, não exigiu, não cobrou. Respeitou meu ritmo, meus medos, minhas reservas. Em 1987, depois de 2 anos de namoro, ele me pediu em casamento. Não foi nada espetacular. Apenas perguntou durante um jantar em casa, com o Lucas participando da conversa. Yara, Lucas, quero perguntar uma coisa importante para vocês. A gente pode ser uma família de verdade. Lucas. Então, com 11 anos, respondeu antes de mim, você vai ser meu pé? Se você quiser. E se sua mãe aceitar. O menino me olhou, ansioso pela resposta. Naquele momento, percebi que não estava decidindo só por mim. O Lucas precisava de um pai de verdade. Não só a memória idealizada que eu tinha construído para protegê-lo, da verdade horrível,
Sim, responde, com lágrimas nos olhos, vamos ser uma família. Nos casamos numa cerimônia simples, só família e amigos próximos. O Lucas foi o padrinho orgulhoso, no terninho que ele mesmo escolheu. Meu pai entregou a filha pela segunda vez. Agora com a certeza no coração de que seria um final feliz. Antônio se mudou para nossa casa. A transição foi natural, como se ele sempre tivesse pertencido ali. A primeira vez que o Lucas o chamou de pai foi durante um jogo de futebol no quintal, bola improvisada com meias, gols feitos com sapatos. Pai, olha o que eu sei fazer. Antônio ficou imóvel, me olhou como se pedisse permissão. Assenti, o coração transbordando. Tô vendo? Filho, muito bem. Lucas correu para abraçar. Lu, os dois ali, no entardecer de domingo, unidos não por sangue, mas por algo mais forte, escolha, amor, respeito. M 1988, recebi um convite para ser diretora de uma escola nova num bairro carente. Um desafio imenso. Estrutura precária, crianças em situação de risco, professores desmotivados. E demain, confessei para o Antônio, com Lucas, com a casa.com. Tudo você consegue, Yara. Se alguém pode transformar aquela escola, e se você falhar, estaremos aqui. Seu porto seguro, Açaitaê. A Escola Municipal Nova Esperança se tornou minha segunda casa. Eu que gabatido. Saía tarde, conhecia cada aluno pelo nome, cada família, cada desafio. Em um ano, reduzimos a evasão escolar em 60%. M2A, melhoramos os índices de alfabetização. M3, tínhamos uma horta comunitária, uma biblioteca improvisada com livros doados, aulas de música nos fins de semana. Como você fez isso? Perguntou o secretário de Educação durante uma visita. Não fiz sozinha. Construímos juntos. Professores, alunos, famílias. M 1990. Aos 39 anos, quando achava que minha família estava completa, descobri que estava grávida. Surpresa total. Os médicos tinham dito que eu provavelmente não poderia mais conceber depois dos traumas físicos sofridos com o Ricardo. Tem certeza? Doutor? Perguntei. Incrédula. Olhando o resultado do exame, absoluta. A senhora está de 2 meses. Parabéns. Antônio chorou quando eu contei. Lucas, então com 14 anos, oscilou entre o entusiasmo e o ciúme. Você vai gostar mais do bebê do que de mim? Ele perguntou uma noite. Vulnerável como eu não. O vi há anos. Nunca. Você foi meu primeiro filho. Eu te escolhi. Nada muda isso. A gravidez foi tranquila. Ao contrário das que tive com o Ricardo, corpo mais velho, mas alma em paz. Trabalhei até o 8º mês, com um barrigão enorme e toda a disposição. Marina nasceu em junho de 1991, uma manhã ensolarada de inverno ameno, parto normal. Rápido, quase sem dor. Ela é tão pequena, disse Lucas, segurando a irmã com um cuidado infinito. Preciso protegê-la. E protegoi. Irmão mais velho ciumento, vigilante, carinhoso, trocava a fralda, dava mamadeira, contava histórias, desenhava personagens para embalar o sono da irmã. A vida, finalmente, parecia perfeita. Família completa, carreira estável, casa própria, os fantasmas do passado cada vez mais distantes. Até
que am 1992. Lucas, então, com 16 anos, fez a pergunta que eu mais temia. Mãe, preciso saber a verdade sobre meu pai biológico. Estávamos sozinhos em casa. Antônio tinha levado Marina para vacinar. Lucas me esperava na cozinha quando cheguei do trabalho. A expressão séria, determinada. Por que isso agora? Filho, precisei da certidão de nascimento original para um documento da escola. Eu vi o nome dele. Ricardo. Pesquisei na biblioteca. Achei notícias antigas. Eu relei as notícias. O assassinato. A fuga. O tiroteio com a polícia. Meu nome nas manchetes como a viúva do assassino. Tudo aquilo do que eu tentei proteger. Lu, filho, é verdade. Ele matou minha mãe biológica. Ele te batia. Sentei. As pernas bambas. O momento que eu adiei por 12 anos finalmente tinha chegado. É verdade, Lucas. Mas é mais complicado do que as notícias contam. E eu contei tudo. A história completa, sem ameniçar, sem me esconder. Ele merecia a verdade, por mais dolorosa que fosse. Contei sobre o namoro, o casamento, as primeiras agressões, os abortos, a bebida, o desemprego, a Melissa, a traição, a fuga, o dia em que o Ricardo quase me matou. Contei sobre o sítio, sobre como a polícia achou os corpos, como a Nádia apareceu anos depois com ele. Ainda bebê. Como eu tomei a decisão mais importante da minha vida de ser sua mãe. Apesar de tudo, Lucas ouviu em silêncio. Lágrimas silenciosas descendo pelo rosto que já mostrava os traços do homem que ele logo seria. Então, eu sou filho de um monstro. Ele disse finalmente: Ho vous emborgado? Não. Lucas, você é meu filho. De quem te criou, te amou, te educou, mas o sangue dele corre em mim. E se eu for como ele? E se um dia você nunca vai ser como ele? Sabe por quê? Porque você cresceu com amor, com respeito, com valores. O Ricardo não teve isso. Como você pode ter certeza? Porque eu te observo há 12 anos. Vejo como você trata sua irmã, como respeita as meninas na escola, como ajuda os mais fracos. Seu caráter já está formado. Filho, Elando, ele chorou nos meus braços. Chorou como quando era pequeno e tinha pesadelos. Mas desta vez, o pesadelo era real. Era a origem dele. Era o sangue dele. Obrigado por ter me querido. Mãe, mesmo depois de tudo que ele te fez, foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Você me salvou tanto quanto eu te salvei. E era a verdade. Lucas me deu um propósito quando eu mais precisei. Me ensinou a confiar de novo, a amar sem medo. Me fez acreditar em segundas chances quando eu achava que minha vida tinha acabado. Naquela noite, quando o Antônio voltou com a Marina, contei o que tinha acontecido. Ele entendeu. Como sempre, vou conversar com ele. De Roma para Roma, os dois ficaram horas no quintal, conversando sobre as estrelas. Não sei o que o Antônio disse, mas quando voltaram, o Lucas estava mais leve, mais sereno. O pai disse que quer me adotar oficialmente. Lucas comentou mais tarde, para eu ter o sobrenome dele também. Posso? Claro que pode, se é o que vocês dois querem. E eu quero ser um Vieira, como vocês. Em 1993, Lucas se tornou oficialmente Lucas Vieira, um nome que carregava todas as suas histórias. A vida seguiu. Lucas se formou no ensino médio com notas excelentes
Ganhou bolsa para a faculdade de arquitetura, o dom do desenho, encontrando um propósito profissional. Marina cresceu esperta, falante, curiosa sobretudo. Em 1996, aos 45 anos, recebi o prêmio de Educadora do Ano em São Paulo, reconhecimento pelo trabalho na escola que transformamos junto. Este prêmio não é só meu. Eu disse no discurso, é de cada criança que acreditou que podia mais, de cada família que confiou na educação como caminho, de cada professor que não desistiu, apesar das dificuldades. Lucas e Marina estavam na plateia. Orgulhosos, Antônio filmava tudo com uma câmera nova. No caminho de volta para casa, Lucas, então com 20 anos, disse algo que guardarei para sempre. Quando eu crescer, quero ser como você, mãe, alguém que transforma vidas. Você já é. Meu filho, você transformou a minha... A menina que um dia fugiu de Minas com o coração partido e o corpo marcado tinha conseguido não só sobreviver, mas viver plenamente. Não só existir, mas fazer a diferença aos 73 anos. Olhando para trás, vejo que cada pedaço da minha história, mesmo os mais dolorosos, me trouxera até este momento, compartilhando com vocês o que eu aprendi, que a vida pode nos quebrar, mas somos nós que escolhemos como colar os cacos, que o passado molda, mas não determina que o perdão, principalmente a nós mesmos, é o caminho mais difícil e o mais necessário, e que família não se faz de sangue, mas de escolhas diárias de amor, que permanece mesmo quando seria mais fácil desistir. Roger, olho para minhas mãos enrugadas, manchadas pelo tempo, com veias azuis, saltadas como rios num mapa antigo, e penso em tudo que elas já fizeram, seguraram giz em salas de aula lotadas, enxugaram lágrimas de crianças assustadas, apertaram mãos de pais agradecidos, embalaram meus filhos, afagaram meu marido, cultivaram flores no quintal da casa que construímos juntos. Essas mesmas mãos que um dia tremeram de medo, hoje se movem com a segurança de quem sabe exatamente quem é e por que está aqui. Os anos 2000 chegaram com Lucas, formado arquiteto, trabalhando num escritório respeitado em São Paulo, a Marina terminando o ensino médio, sonhando com a faculdade de medicina. Quero curar pessoas. Mãe, como você cura com palavras, mas com remédios também. E eu, aos 49 anos, continuava na direção da escola que tinha virado referência na rede municipal. Antônio, coordenador de área na Secretaria de Educação, sempre apoiando minhas iniciativas mais ousadas. Vamos montar uma biblioteca comunitária aberta nos fins de semana. Propus, numa reunião, com que dinheiro? Perguntou o supervisor da rede. Doações, mão de obra voluntária, os pais ajudam com o trabalho, os alunos com campanhas, as editoras com livros. Dinheiro não é o único recurso que a gente tem. E assim foi. Às mesas, transformamos um salão abandonado num espaço de leitura vibrante. Adolescentes que antes vagavam pelas ruas agora discutiam Machado de Assis e Clarice Lispector. 2002. O Lucas se casou com a Fernanda, uma colega de faculdade, menina doce, talentosa, com a mesma paixão por desenho e arquitetura. Casamento simples, na praia, com os pés na areia e os corações abertos. Mãe, ele me disse na véspera, quero que você saiba que tudo o que eu sei sobre amar vem de você, do que você me ensinou. E eu, filho, mas eu passei anos com tanto medo.
Não é o medo que importa, mãe, é fazer o certo apesar dele. Naquele ano também a Marina entrou para a faculdade de medicina, 6º lugar geral, orgulho da família. Chorei quando recebemos a notícia. Imaginando a menina que cresceu num bairro simples, agora se transformando em médica, consegui. Mãe, vou ser doutora. Eu sempre soube que você conseguiria. Filha, nunca duvidei. Em 2005, aos 54 anos, enfrentei meu primeiro grande desafio de saúde. Nódulo no seio, detectado num exame de rotina, 2 palavras que nenhuma mulher quer ouvir: câncer de mama. Vamos tratar, disse o médico. Detectado cedo. Boas chances. O Antônio ficou mais abalado que eu. Chorou quando eu contei. Me abraçou como se eu pudesse sumir nos braços dele. Não vou te perder. Não posso. E não vai. En meu amor. Já enfrentei coisa pior que um nozinho rebelde. Fiz cirurgia, radioterapia, perdi o cabelo, ganhei uma cicatriz, mas nunca perdi a certeza de que viveria. Eu tinha tanto para fazer ainda, tantos filhos para ajudar, tantos momentos com minha família para curtir. 6 meses depois, a melhor notícia: remissão completa. Voltei para a escola com um fôlego novo. Comecei um projeto de horta medicinal com os alunos, cada planta identificada, suas propriedades curativas explicadas. A sabedoria antiga de cura pela natureza resgatada. A professora Yara agora é doutora também. Brincávamos, alunos? Não. Meus filhos, só aprendi que prevenir é melhor que remediar em 2007. O Lucas e a Fernanda me deram meu primeiro neto. O Pedro nasceu numa manhã de março, roçado, chorão, perfeito, quer segurar. Vovô perguntou. O Lucas, os olhos brilhando. Peguei aquele pacotinho nos braços, sentindo o peso tão leve, mas tão significativo. 3ª geração, continuidade, a vida que segue apesar de todos os obstáculos. Ai, Pedro, sussurrai. Sussurra vovô. Ioióia, tenho tantas histórias para te contar quando você crescer. Marina se formou em medicina em 2008. Com especialização em pediatria, quero cuidar de crianças. Mãe, como você sempre fez, mas do meu jeito, em 2010. Aos 59 anos, tomei a difícil decisão de me aposentar da escola. Quase 20 anos como diretora, transformando não só a estrutura física, mas as mentalidades. Era hora de passar o bastão. A aposentadoria abriu um novo capítulo, tempo para viajar como Antônio. Conhecer lugares que a gente só via em fotos. Tempo para visitar o Lucas e a família. Agora, com o 2º neto a caminho, tempo para acompanhar a carreira da Marina e tempo, finalmente, para tentar reconciliar o passado. Em 2012, aos 61 anos, fiz a viagem que adiei por décadas. Voltei para minha cidade em Minas. Tem certeza que quer ir? Perguntou o Antônio. Preocupado. Tenho. Preciso fechar o ciclo. A cidade tinha mudado, crescido, mas algumas coisas permaneciam. Visitei a casa onde cresci. Agora um comércio. Visitei a escola onde dei as primeiras aulas, ainda funcionando. Visitei os lugares que eu evitava nas lembranças. A casa onde morei com o Ricardo. A igreja onde me casei pela primeira vez. Procurando alguém. Senhora, perguntou um rapaz numa loja. Procurando fantasmas. Respondi sorrindo, mas acho que eles já foram embora. E tinham ido, de verdade, olhando aquelas ruas, aquelas construções. Eu já não sentia o peso esmagador do passado.
eu vi apenas uma cidade nem boa, nem ruim, só um lugar onde parte da minha história aconteceu. Voltei para São Paulo mais leve. Em 2015. Aos 64 anos, perdi minha mãe. AVC súbito, morte rápido. Meu pai a seguiu 8 meses depois. Morreu de saudade, disseram. Os vizinhos, talvez. Ou talvez ele simplesmente não soubesse mais viver sem a companheira de quase 60 anos. Transformamos o apartamento deles num espaço comunitário onde eu oferecia aulas gratuitas de alfabetização para adultos. Uma forma de honrar meus pais. Em 2020. O mundo parou com a pandemia. Aos 69 anos. Me vi isolada em casa, grupo de risco, longe dos netos, da vida que eu tinha construído. Antônio e eu nos reinventamos. Aprendemos a usar a tecnologia, videochamadas, redes sociais. Continuei alfabetizando adultos, agora pela tela do computador. Contava histórias para os netos, por vídeo. Vovô, a senhora está mais conectada que eu. Brincava o Pedro, já adolescente. Foi durante a pandemia que o Lucas sugeriu: Mãe, por que você não conta a sua história para mais gente? Pode ajudar quem está passando por momentos difíceis. Minha história. Quem vai querer ouvir? Todo mundo. É uma história de superação. Al amor de recomeço. As pessoas precisam disso agora. Mais do que nunca. Mesmo relutante. Gravei o primeiro vídeo no celular, amador total. Falei sobre como enfrentava o isolamento, como mantinha a esperança. Lucas editou, publicou num canal improvisado no YouTube, Memórias da Vovó Yaya. Para minha surpresa, o vídeo viralizou centenas. Depois, milhares de visualizações, comentários emocionados. Dona Yara, a senhora parece minha avó que eu perdi. Obrigada por compartilhar sua sabedoria. Esse vídeo me deu esperança quando eu estava quase desistindo. Obrigada. Por favor, queremos mais histórias da vovó. E assim começou minha carreira tardia de influenciadora digital. Como a Marina brinca. Nunca tinha falado publicamente sobre o Ricardo, sobre as agressões, sobre a fuga desesperada. Era um capítulo que eu guardava para conversas particulares até hoje. Aos 73 anos, decidi que era hora de compartilhar a história completa, sem cortes, sem amenizar. Não para provocar pena, nem para me vangloriar da superação, mas para mostrar que há saída, mesmo quando parece que o mundo desabou, que há vida e vida abundante. Depois do trauma, esta é a minha história. Crua, real, mostrou que um homem de verdade constrói, não destrói, como o Antônio, meu companheiro de uma vida inteira, como Lucas, filho que o destino me deu pelo caminho mais improvável, que me ensinou a amar incondicionalmente, como a Marina, o presente, que achei que nunca receberia, prova viva de que sempre há chance de recomeçar. E agora, pessoas como vocês que estão assistindo a este vídeo, meus queridos, se você chegaram até aqui, tenho um agradecimento especial. Esta história não foi fácil de contar, nem deve ter sido fácil de ouvir. Mas eu acredito no poder das histórias compartilhadas, na cura que vem quando transformamos dor em propósito. Por isso eu peço, se esta história tocou o seu coração, se trouxe alguma reflexão, deem um like e se inscrevam no canal. Cada inscrição é um abraço virtual que eu recebo com carinho. Cada comentário é uma conversa que continua para além deste vídeo. Se você está passando por um momento difícil, seja violência doméstica, perda, doença,
solidão. Saiba que a vida além da dor, que o amanhã pode ser diferente, que você é mais forte do que imagina. Se conhece alguém nessa situação, estenda a mão. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é de alguém que acredite nela, quando ela já não consegue acreditar em si mesma. E lembre-se sempre, a sua história não termina nos seus piores dias. A última página ainda não foi escrita. Enquanto a vida, a possibilidade de novos capítulos, de reviravoltas inesperadas, de finais felizes, que você nem ousa sonhar agora. De menina assustada de Minas, a vovó youtuber em São Paulo, quem poderia prever esse caminho? Ninguém, nem me mesma, mas aqui estou, e aqui estão vocês. Obrigada por ouvirem, por fazerem parte da minha história, por me permitirem fazer parte da de vocês com amor de avó, que já conheceu o fundo do poço, mas descobriu que até lá cresce flor. Yara, 73 anos. Professora aposentada. Mãe, avó, sobrevivente e, acima de tudo, testemunha de que o amor sempre vence. Um beijinho no coração de cada um e até o próximo vídeo.